Eu acho engraçado certos questionamentos sobre o ministro Alexandre de Moraes. É sério, tem quem chega e me pergunta se eu acho que na prática hoje Alexandre de Moraes está acima da Constituição brasileira. Galera, é certa ingenuidade esse tipo de pensamento. Hoje, na prática, Alexandre de Moraes não está acima da Constituição brasileira. Hoje, na prática, ele é a Constituição. Alexandre de Moraes hoje faz o que quer, manda, desmanda, pega a Constituição, dobra as leis e faz o que bem entende. Hoje ele, na prática, é a Constituição. Ele e seu grupo político no STF. Então, Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino e agora lembrando que Lula vai indicar outro ministro ao Supremo, agora que Barroso saiu. Na prática, eles são a lei. Eles fazem o que bem querem e Alexandre de Moraes principalmente. Mas dessa vez parece que o ministro Moraes passou dos limites e a gente vai falar disso nesse vídeo agora. Então eu peço para você o seu like e se você gostar que você se inscreva nesse canal para que você não seja massa de manobra. O intuito desse canal é fazer você pensar e não cair em narrativa. Dessa vez o ministro Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso é fato. Agora ele foi para cima de 4 integrantes da Receita Federal, 4 funcionários públicos federais. Ele está indo para cima porque ele suspeita que entre esses 4 foi vazado as informações da mulher dele. Sabe aquele caso dos 129 milhões do contrato da Viviane, esposa de Alexandre de Moraes, no Banco Master? Então, esse caso aí chegou pra gente, pro povo brasileiro, pela imprensa. Mas só que o que a gente não sabe é que essa informação foi vazada. Obviamente que não foi o governo brasileiro que entregou esse contrato de 129 milhões com um banco fraudulento, esse contrato no mínimo suspeito pra gente assim de mão beijada. A imprensa conseguiu essa informação de um vazamento e agora Alexandre de Moraes está indo para cima desses integrantes do Ministério Público porque ele acredita que eles vazaram essas informações, que eles estavam investigando não apenas Moraes, mas parentes de outros ministros do Supremo, como o sobrinho de Gilmar Mendes e por aí vai. E isso é bom pra gente refletir, galera, que tem muita gente de bem ainda no Brasil, tem muita gente que quer fazer o certo, porque essas pessoas que vazaram essas informações, eles sabiam bem o risco que estavam correndo. Como eu tô falando hoje, Moraes na prática é a lei, Moraes na prática é a Constituição. E ainda assim, 4 pessoas tiveram a coragem de não se conter e ainda vazar informações que sabiam que se dependesse do governo brasileiro jamais chegariam até nós. Então realmente existe gente de bem ainda querendo fazer o certo nesse país, mas essas pessoas infelizmente são a minoria. Quando eu digo a minoria, eu falo pessoas dispostas. Pois hoje no Brasil, como eu já disse, Moraes faz o que bem quer e não tem sequer uma manifestação. Hoje eu vou fazer sérias críticas à oposição aqui nesse vídeo. Porém, esse movimento de Moraes de ir para cima dos próprios investigadores, né, do Ministério Público que supostamente vazaram as informações, cara, ele colocou todo o Ministério Público no inquérito das fake news. Aquele inquérito absurdo que foi aberto em 2019, que é conhecido como o inquérito do fim do mundo. Galera, lembrando que esse inquérito foi aberto por Dias Toffoli, que também está envolvido nesse caso do Banco Master. Eu vi uma notícia hoje que Toffoli recebeu 35 milhões do Banco Master na venda daquele resort dele, aquele tal de Tayaya. Aquele resort que tinha um cassino dentro ainda. É mole. Resort de ministro do Supremo, enfim. Galera, só para não perder o fio da meada, não pegou nada bem para Alexandre de Moraes essa movimentação. Muitos outros ministros do Supremo estão dizendo nos bastidores que ele está passando dos limites, que ele está com sangue no olho, literalmente. Eu vi uma reportagem hoje que dizia isso. Moraes está com sangue no olho e não está medindo esforços nessas medidas para tentar ir atrás. Parece que ele mandou colocar, né, tornezeleira eletrônica nos 4 suspeitos, né, desse vazamento e tirou o passaporte dos 4. Então, para vocês verem a situação que certas pessoas que tentam fazer o que é certo acabam sofrendo aqui no Brasil. E como dizem, aqui no Brasil nada é inventado, nada é novo, tudo se repete. Porque em 2019,
quando foi acontecer a abertura desse inquérito das fake news, esse inquérito absurdo do fim do mundo, Alexandre de Moraes foi para cima de 2 integrantes do Ministério Público também em suas investigações. E agora, como sempre no Brasil, a merda se repete e ele tá indo mais uma vez para cima de quem quer fazer o certo. E nisso, o que me deixa mais revoltado com essa situação é que o fato não importa. O fato da esposa de Moraes ter esse contrato absurdo de 129 milhões com um banco fraudulento não importa. Ninguém vai investigar isso. Isso aí morreu. Toffoli foi tirado do caso agora, que ele estava abafando todas as informações, passou para André Mendonça. Vamos ver se o mudinho que o Bolsonaro colocou lá no STF vai fazer alguma coisa. Mas provavelmente isso vai dar em pizza. Mas enfim, o caso do Moraes eles estão investigando quem soltou a informação, eles não estão investigando a informação, a fonte disso. Então, poxa, a esposa do ministro tem um contato absurdo com um banco corrupto, fraudulento, e ninguém está investigando. Não, isso não precisa investigar. O que precisa investigar é quem divulgou a informação. A gente vai atacar o mensageiro. Olha que absurdo. Olha que tempo de loucura que a gente está vivendo nesse país. E vamos falar já. Eu ia deixar para falar mais para frente, mas vamos falar da nossa oposição. Porque tudo isso está acontecendo devido à nossa oposição. Oposição que não existe. Cadê a direita no Brasil? Cadê os 99 deputados do PL? O que eles estão fazendo? Elegeram um monte de senadores. Pelo amor de Deus. Os caras vazaram essa informação. Os 4, né? Perdão, vazaram essa informação. Imagina as outras informações que devem ter. Com 27 assinaturas no Senado, a gente consegue abrir uma CPI. A gente consegue investigar o Supremo, derrubar sigilo bancário de todos os ministros. Investigar os contratos no mínimo estranhos que os parentes deles têm com os seus escritórios de advocacia que atuam no Supremo. Galera, em 2019, a CPI da Lava Toga estava lá, faltou uma assinatura, mas a gente consegue abrir uma CPI agora também. 27 assinaturas é 1/3 do Senado. A CPI serve para isso, é a ferramenta da minoria. A gente conseguiria abrir essa CPI para investigar todos esses ministros, mas a nossa oposição é uma fraude. Não temos oposição no Brasil hoje, essa é a verdade. Quando a gente vai ver as manifestações, são fora Bolsonaro, solta Bolsonaro. Cara, eu entendo, soltar Bolsonaro para eles é importante, tudo certo, mas o que isso vai mudar na prática? A gente precisa dar um jeito, 2027 está aí. Dizem que as contas públicas vão todas quebrar até 2027. E ainda assim, tá Lula no desfile em homenagem a ele, em ano eleitoral, para variar. E uma informação interessante, eu tô pulando as ideias, olha só para vocês verem, esse desfile do Lula, fizeram em homenagem a ele agora, e por sinal a escola de samba que fez esse absurdo caiu, né, foi rebaixada entre as outras escolas de samba, pelo menos isso. Mas enfim, esse desfile de samba feito para Lula foi com a Lei Rouanet. Foi patrocinado com a Lei Rouanet, cara. Então quer dizer que em ano eleitoral, o presidente da República usa o governo, o nosso dinheiro, para patrocinar um desfile de nome a ele. Cara, esse país, puta que pariu. E sabe por que ele fez isso? Já que eu já terminei de falar da nossa oposição, de oposição não tem nada. Sabe por que Lula vai fazer uma coisa dessa? 2 motivos. O primeiro deles é mostrar que pode. O primeiro motivo é esse. Ele só quer mostrar que ele pode fazer. Quem que vai ficar contra ele? Hoje existe uma junção. Então o executivo, que é o governo federal, o governo Lula, se juntou com o judiciário, que é o STF. E juntos, eles estão dando um jeito de controlar o legislativo, que é a Câmara e o Senado. E é isso que está acontecendo. O Lula tem a Polícia Federal, ele tem o PGR, que é dele. Ele poderia investigar Moraes se ele quisesse. Não vai rolar. E Moraes também poderia dar um jeito de ir para... Não vai rolar. E hoje, Lula quer reafirmar a sua força e o seu poder. Então, ele faz uma campanha eleitoral antecipada, descarada, com o nosso dinheiro, e tá tudo certo, vai ficar por aí mesmo e não vai acontecer nada.
Ele quer reafirmar o seu poder. E em segundo lugar, é o processo de canonização do Lula. A esquerda quer transformar ele num tipo de santo mártir porque o velho tá morrendo. Isso é fato. E esses tempos atrás, ele foi no banheiro, escorregou, bateu a cabeça na pia, quase morreu, não teve que fazer cirurgia, abrir a cabeça. Então, o velho não aguenta mais chegar a 2030. Talvez ele não chegue em 2026. Quem sabe? Não é? Aí a esquerda percebe claramente que não existe um claro sucessor a Lula, não tem ninguém carismático, não tem ninguém para ficar no lugar dele. Ele sempre fez questão de destruir toda qualquer oposição carismática que poderia pegar o seu lugar. Então, no final das contas, hoje, galera, a esquerda não tem quem colocar no lugar do Lula, então eles começam esse processo de transformar ele num santo para depois farmar nas próximas eleições em cima dele, para tentar ganhar, tipo, nossa, eu sou representante do Lula, não sei o que lá. Essa é a intenção, transformar o Lula nesse grande mártir que a gente não vai deixar rolar graças à internet hoje, até o momento que não censurarem a gente, né? Vamos ver até quando dura essas críticas que a gente consegue fazer. Enfim, galera, esse é o ponto desse vídeo. Eu não consigo ver uma mudança. Se a gente pega, se o executivo tá fechado com o STF tá fechado com o executivo, o legislativo, que é o presidente da Câmara e do Senado, principalmente o Senado, que não consegue 27 assinaturas para uma CPI, como é que a gente vai parar o Supremo? Não vai. E o Supremo sabe disso. Por isso que Moraes deita e rola, faz o que quer, e na prática a Constituição é ele. Porque não tem nenhum freio, ninguém ousa fazer absolutamente nada nessa questão. Então, infelizmente, hoje eu não vejo uma melhora, uma mudança no Brasil. Eu não acho que a eleição, vamos dizer que Flávio Bolsonaro ganhe, eu não acho realmente que Flávio Bolsonaro vai mudar alguma coisa. E, infelizmente, estamos em sérios problemas nos próximos anos. Você que assistiu até aqui, eu vou te perguntar novamente se você deixou o seu like nesse vídeo, vou pedir para você se inscrever nesse canal e agradeço mais uma vez por assistir até o final. Até o próximo vídeo.